Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Feliz 2023, estamos chegando aqui com tudo, então você que está aí em casa vai acompanhar a gente durante todo esse ano. Se prepara aí na cadeira que a gente começa com o pé direito hoje, tá certo? Com um tema muito legal. Eu sou Viviane Santos e sou a sua professora de língua portuguesa, esse é o meu sinal. E eu estou aqui na aula de hoje acompanhada da nossa intérprete maravilhosa Midian. Seja muito bem-vinda, Midian. Espero que você goste da aula, se divirta assim como eu. E Midian vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo que está em casa. Então você que está em casa, nunca estudou Libras, para prestar atenção aí nos sinais que Midian está fazendo, executando. De repente você entende um outro sinal, tá certo? E a nossa aula de hoje é sobre o Carnaval, essa festa comemorativa aí que todo mundo ama, todo mundo adora. E antes da gente falar um pouquinho sobre Carnaval, eu vou me autodescrever ainda pensando em acessibilidade, tá certo? Eu sou uma mulher negra de cabelos cacheados curtos na altura do pescoço, tenho olhos escuros, uso óculos arredondados, estou em pé aqui diante da câmera, há uma televisão ao meu lado direito onde passarão as telas da aula de hoje. E eu visto uma calça preta e uma blusa laranja. Agora é que a gente já terminou os informes do comecinho da aula, simbora para o tema da nossa aula, que é o Carnaval. E muita gente curte o Carnaval, né? Há muito tempo. A gente que é aqui de Recife, a gente nasceu, já está no Carnaval. Todo ano tem, né? Então a gente vai vivendo essa experiência. E às vezes a gente nem para pensar muito sobre a sua origem, sobre de onde veio, quais são as tradições, o que da nossa versão foi aprimorado pela gente. Então a gente vai fazer um pequeno passeio sobre a origem do Carnaval, como ele surgiu, quais eram as suas características no começo, o que é que mudou para ele se transformar no que a gente tem hoje aqui na capital pernambucana e também em Olinda, né? Como festas populares, né? Extremamente abertas, francas e democráticas, onde todo mundo vai e expressa sua criatividade, expressa sua alegria, por meio da programação barata, então está todo mundo na rua, né? Então a gente tem esse fenômeno muito forte aqui no nosso estado. Mas simbora para a teoria, de onde veio o Carnaval, o que é o Carnaval, né? O Carnaval é um período de festas populares realizadas durante o dia e a noite. Então, quando começa, é sem folga, ó, é dia, noite, 24 horas de folia. As comemorações ocorrem todos os anos, nos meses de fevereiro ou março, começando no sábado e se estendendo até a terça-feira de Carnaval. E muita gente ainda estende para quarta-feira, que é também chamada de quarta-feira de cinzas, porque já está no finzinho, né? Então, muita gente deixa para comemorar no último dia, especialmente aquelas pessoas que trabalham durante o Carnaval, né? E podem aí comemorar um pouquinho na quarta-feira de cinzas. Mas os dias de Carnaval originais, vamos dizer assim, é do sábado até a terça-feira, certo? As celebrações carnavalescas terminam na quarta-feira de cinzas, dia que marca o início da quaresma, período de 40 dias que segue até a sexta-feira santa, 2 dias antes da Páscoa. Então a gente tem aí essas duas festas completamente interligadas, porque a partir do momento em que acaba o Carnaval, a gente começa a contar 40 dias para a Páscoa, e é por isso que se chama de quaresma, 40 dias. Tá certo? Então a gente tem duas festas, que a Páscoa ela é extremamente religiosa, né, cristã, a gente tem a ressurreição de Cristo, e a gente tem o Carnaval, que é bastante afastado disso. Mas essas duas festas existem nessa codependência de marcar o tempo. Então, Carnaval findou 40 dias para Páscoa, tá certo? É bem fácil o cálculo. Ó, as festas de Carnaval são adaptadas de acordo com a história e com a cultura local. Em geral, as pessoas dançam, comem, bebem alegremente em festas, bailes de máscaras, bailes de fantasias, desfiles de blocos, escolas de samba, trio elétricos e até na própria rua. Então a gente tem uma festa tão democrática, que a forma com que se comemora o Carnaval é ainda também muito diversa.
Então a gente tem expressões populares de carnaval de rua muito forte em cidades nordestinas. Então a gente tem Recife, Olinda, Salvador tem um carnaval muito forte também. A gente tem cidades no interior de Pernambuco cujo carnaval é muito forte também. E a gente tem outras expressões populares mais fortes. A professora de artes deve ter falado isso muito para vocês, né, durante o ano. Então a gente tem várias formas de comemorar o carnaval. Mas para o sul do país a gente tem o samba sendo mais forte do que o frevo. A gente tem as escolas de samba representando o carnaval para o mundo inteiro. Então cada local, cada estado, né, vai utilizar dos seus recursos culturais para contar o carnaval da melhor forma possível, tá? Ó, o carnaval ele foi trazido para o Brasil pelos colonizadores portugueses. Os historiadores afirmam que a festividade estabeleceu-se no país entre os séculos XVI e XVII e teve a primeira prática, o entrudo. Essa brincadeira fixou-se primeiramente no Rio de Janeiro e era realizada dias antes do início da Quaresma. Então a gente já tinha o entrudo muito forte lá no Rio de Janeiro, trazido pelos portugueses para cá, ainda no período da colonização, mas ele era realizado um pouquinho antes do início da Quaresma. E hoje, o Carnaval e a Páscoa, eles têm essa sincronia, né, de datas, tá? Mas o que era o intrudo? Porque só falar, né, eu não sei o que era, professora, o intrudo, só conheço Carnaval. Então a gente vai entender um pouquinho o que era o intrudo. Ó, o intrudo se manifestava no clima de zombaria pública que regia o Carnaval e foi uma brincadeira muito comum até meados do século XIX. A sua manifestação mais tradicional era conhecida como molhadelas. Nelas, as pessoas jogavam líquidos mal cheirosos umas nas outras. Então, o intrudo era uma forma muito específica de comemorar o Carnaval. A gente tinha umas brincadeiras que podiam ser inconvenientes, que podiam ser chatas, né? Porque era muito essa zombaria, essa ideia de zombaria. Então, o intrudo era um pouquinho mais chatinho do que o carnaval que a gente tem hoje, tá certo? E dele se cultivou e ainda se tem muita coisa, né? O carnaval ainda tem esse aspecto de brincadeira, esse tom leve, né? No intrudo também eram usadas águas aromatizadas e ele era realizado tanto pelas classes altas quanto pelas camadas populares. Além disso, era um momento de flerte, sobretudo quando mais privado, isto é, entre as famílias. Então, o carnaval ele já nasceu muito popular e também tão democrático que junta todas as camadas sociais da sociedade. Então, as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas também brincavam juntas no intrudo. E é assim até nos dias de hoje, né? Hoje há uma separação ainda entre as pessoas que vão para os blocos na rua mesmo e muita gente que fica em camarotes. Mas, de toda forma, está todo mundo no mesmo lugar, né? Comemorando e celebrando o carnaval. Então, essa é uma tradição que vem lá de trás. Vem das primeiras manifestações carnavalescas e de como o povo mesmo foi fazendo o carnaval, né? Foi fazendo as manifestações que queria, do jeito que queria, as brincadeiras que queria. Então, tudo isso é um construto de anos. A gente vem construindo isso há muito tempo. Com o passar do tempo, essa prática foi sendo substituída nas elites por práticas carnavalescas em evidência na aristocracia europeia do século XVIII. Ou seja, a gente pegou, a gente não, né? A aristocracia aqui do Brasil pegou o intrudo, substituiu pelas características ou pelos costumes da elite europeia lá do século XVIII. E é aí que vem surgir as influências dos bailes de máscara, né? E aí você tem o carnaval de rua e você vai ter o carnaval dentro dos clubes, formando esses bailes de máscaras famosos, onde há competição de fantasia, né? Há todo um preparo maior com relação à indumentária, né? Aquilo que se veste, tá? A partir do século XIX, os bailes começaram a popularizar-se e com a criação das sociedades carnavalescas,
foram levados para as ruas. Consolidava assim o hábito de mascarar-se durante o carnaval brasileiro. Então, até que o carnaval europeu fosse internalizado, absorvido e adaptado, né? Porque tudo que a gente empresta, a gente adapta ao nosso querer. As máscaras não eram tão populares. A partir desse momento é que a máscara vai se popularizar e todo mundo no carnaval hoje em dia quer usar alguma coisa, né? Então a gente chega nas fantasias, aquelas fantasias que na verdade contam pra gente mais do que simplesmente um elemento cômico. A fantasia, ela é meio que um traço de personalidade, né? Ela diz automaticamente do que a pessoa gosta. Ela traz irreverência à figura daquela pessoa. Então imagina, você passa o ano todinho na sua escola estudando bem sério ou trabalhando bem sério. E quando chega no carnaval, você coloca uma fantasia de Bob Esponja. Você já está quebrando todo um estereótipo que se tem sobre a sua personalidade. Então a fantasia, ela ajuda a gente a acessar esses universos possíveis, né, da nossa imaginação. Hoje as fantasias são elementos essenciais ao carnaval de rua brasileiro. Engraçadas e chamativas, as fantasias ajudam a contar a história do carnaval. Então tem muita gente que usa as fantasias para reviver memes que foram engraçados durante o ano. Muita gente que usa fantasias para juntar a sua galera e contar a história do que aquele povo gosta junto. Então, assim, é um elemento lúdico que torna a brincadeira irreverente e também ajuda você a criar as suas próprias memórias, né? Uma espécie de narrativa que você está inventando ali na hora. Além das fantasias, outras vestimentas também são fundamentais na festa carnavalesca. São os uniformes dos movimentos culturais presentes no carnaval de rua. Entre eles, o mais famoso, o maracatu, que é daqui, regional e que pra gente é muito importante dentro da nossa cultura, porque o maracatu, no carnaval especificamente, que é quando a gente tem acesso a essa representação cultural e artística, e a gente consegue perceber o quanto a cultura de Pernambuco é muito rica, né? Então a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre o maracatu, que é um dos ritmos populares mais importantes do Nordeste. Surgiu no meados do século XVIII, no estado de Pernambuco, durante o período em que pessoas negras ainda eram escravizadas. É um movimento da cultura popular que envolve música, dança e história, além de figurinos extravagantes que remetem à cultura africana, indígena e portuguesa. Então, assim como o nosso país tem uma cultura muito miscigenada e que vai coletando de cada um pouquinho e adaptando, o maracatu é também uma vertente dessa junção de esferas, tá certo? Que pode e sofre influência de todos esses povos diversos. O que mais que a gente tem sobre o maracatu? Celebrado durante o carnaval e o período da Páscoa, o maracatu rural, também conhecido como maracatu de baque solto, tem como personagem central o caboclo de lança. As primeiras brincadeiras aconteciam em engenhos, né? Lembrando que ele ainda é um vestígio do período escravocrata, então as primeiras brincadeiras aconteciam dentro desses engenhos e eram tocados por trabalhadores rurais no final do século XX. A tradição é forte por toda a zona da mata de Pernambuco e configura-se na fusão de diversos folguedos populares das áreas canavieiras no interior do estado de Pernambuco, como o pastorio, o bumba meu boi e também o reizado. Nas apresentações, o instrumental da brincadeira é comandado pelo mestre, que entoa loas, sambas e galope, acompanhado do terno, que é da orquestra de sopro e da percussão. Agora a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre o maracatu rural, o maracatu de baque solto, num vídeo, e a gente volta depois do vídeo, tá certo? A minha Cambinda é a querida da cidade, com 9, 7 de idade, tem muita história até. O Cumbe de Nazaré sempre foi o seu cenário,
O Cumbe de Nazaré sempre foi o seu cenário. Seu próximo aniversário já estamos organizando, porque só está faltando 3 anos para o centenário. Fique bem. Pronto, tá bom. Pronto, tá bom. É. Pronto, tá certo, tá bom. Agora eu tô segurando o jogar. Tá muito pouco. Tá lá fora. Essa é a hora que eu peço força pra Nossa Senhora. Meu carnaval com Cambinda começa a partir de agora. Desculpa pela demora, se alguém achou ruim. Desculpa pela demora, se alguém achou ruim. E pra aqueles que conhecem
Desse jeito você vai derrubar meu coração. Desse jeito você vai derrubar meu coração. E quando chega no meu pé, vem aperta minha mão. Eita, que chegada linda, dá vontade de chorar. Eita, que chegada linda, dá vontade de chorar. Se eu ficar embelezado, vou esquecer de cantar. Meus caboclos vêm chegando com pressa e sem demora. Meus caboclos vêm chegando com pressa e sem demora. Marco Zero me espera, não posso passar da hora. Esperar esse caboclo não é esperar à toa. Esperar esse caboclo não é esperar à toa. Sua fantasia é linda e a chegada muito boa.
puxa o povo que tô querendo ir embora. Zé de Carlos, puxa o povo que eu tô querendo ir embora. Nosso tempo está chegando, José, e eu não vou passar da hora. Nosso tempo está chegando, José, e eu não vou passar da hora. Eu quero pedir a todos aqui do Maracatu que está presente e respeite só um minutinho de silêncio e não digite aí, ok? Convido a Caboclaria pra nós fazer a saída. Convido a Caboclaria pra nós fazer a saída. Deu pra todo mundo ver que a missão foi cumprida. Deu pra todo mundo ver que a missão foi cumprida. Ó, vocês viram que a apresentação lindíssima do nosso maracatu rural ou maracatu de baque seco. Então, é sempre bom que a gente lembrar que a gente tem acesso a essas representações culturais no carnaval. É um ótimo momento para a gente se educar, ter acesso, fazer os nossos registros, para a gente entender como a nossa cultura de Pernambuco é múltipla e muito rica. A nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham um início de ano muito bom e a gente se vê em um próximo momento. Obrigada, Midian, que fez a tradução. Obrigada, produção. Um cheiro e até a próxima aula.